campanha de desinformação dos bolsonaristas está operando nos 200% nessas últimas semanas, né? O caso do Nicolas Ferreira, recente aí, que publicou um vídeo falando um monte de besteira sobre as vacinas contra o Covid, né? Um monte de teoria conspiratória sobre feto em vacina, criticando isolamento social. E eles estão citando esse depoimento, né, do ex-diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, lá dos Estados Unidos, o Dr. Anthony Fauci. Ele atuou também na Casa Branca já, né, como membro da Força-Tarefa do Coronavírus, lá no governo Trump, e depois ele foi conselheiro médico-chefe da presidência já no governo Biden. E só para contextualizar, né, o Anthony Fauci, ele é acusado pelo Congresso dos Estados Unidos de negligência por supostamente ter financiado com verbas públicas pesquisas de alto risco com o coronavírus lá na China, e também é acusado de ocultação de dados para esconder a ligação dos Estados Unidos com o laboratório de Wuhan quando a crise do Covid estourou. Ou seja, ele teria mandado para a China um dinheiro que ajudou a bancar pesquisas com o coronavírus em um laboratório que já tinha sido alvo de algumas denúncias sobre questões de segurança nessas pesquisas de alto risco, e depois que a pandemia estourou, ele teria destruído, né, e-mails e trocas de mensagens sobre essa participação que os Estados Unidos teve com essa suposta lambança cometida pelo laboratório de Wuhan. Bom, ele foi lá prestar depoimento numa espécie de CPI, né, dos Estados Unidos. A comissão, na verdade, é a Comissão de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado dos Estados Unidos, né? Então, é uma comissão fixa, mas ela também serve para conduzir investigações desse tipo, enfim. Então, ele foi prestar depoimento nessa comissão e ele se recusou a responder várias perguntas sobre a atuação dele durante o período da pandemia. Para ser mais preciso, ele usou o direito de ficar calado, né? O direito de ficar em silêncio mais de 100 vezes. E tudo isso aí serviu para reacender essas 1001 teorias da conspiração, essas maluquices todas que os bolsonaristas e os lunáticos da extrema-direita no mundo todo adoram. E o Nicolas não foi o único, né? Teve também o Eduardo Bolsonaro, que foi nas redes sociais exigir pedidos de desculpas ao pai dele, dizendo que a população brasileira foi vítima de uma farsa sobre a eficácia das vacinas. O Magno Malta falou que os desdobramentos políticos dos Estados Unidos, né, então se referindo a esse depoimento do Fauci, que isso validava as teses da extrema-direita sobre a pandemia. E teve também o Paulo Figueiredo, que foi lá no Twitter publicar um post dizendo que o governo Bolsonaro tinha razão em todas as decisões da crise sanitária, e aproveitou também para atacar a imprensa, a comunidade científica, enfim. A gente não pode esquecer também da Mayra Pinheiro, famosa Capitã Cloroquina, que voltou a defender publicamente o uso do chamado tratamento precoce com medicamentos ineficazes contra o vírus, insistindo que as vacinas teriam falhado em conter a Covid. Nada disso é necessariamente novidade, né? A gente já está bastante acostumado, infelizmente, com esse tipo de discurso por parte dos bolsonaristas, e o oportunismo aqui é de um nível descarado, né? Porque o caso do Fauci, aparentemente, não tem nada a ver com vacina, tem a ver, na verdade, com a origem do vírus, né? E realmente, beleza, existem aí alguns debates sobre essa origem, existem pessoas sérias falando sobre a negligência no laboratório de Wuhan, mas nada nessa história é conclusivo, e nada dessa história tem a ver com as centenas de milhares de vidas salvas pelas vacinas aqui no Brasil, e as outras centenas de milhares de vidas que deixaram de ser salvas pela negligência e pelo atraso do governo Bolsonaro em reagir à crise causada pela pandemia. E a gente precisa também prestar atenção no timing dessa picaretagem, né? Porque falta menos de 2 meses para as eleições aqui no Brasil, e o candidato da família Bolsonaro está completamente isolado politicamente. Ele acabou de lançar uma candidatura sem nenhum partido aliado e teve que esperar até as últimas 24 horas da data limite para anunciar o vice, porque ninguém queria se associar com ele. E fora isso, ou melhor, em cima disso, tem também a investigação do escândalo do Banco Master. Parece que tem aí um vídeo, uma festa, enfim. O Flávio tá todo lascado
Então, o bolsonarismo precisa recorrer a esse tipo de bobagem para conseguir recuperar o seu poder de pautar o debate público. E é pensando nisso que eu quero compartilhar com vocês esse artigo chamado Arquitetura da Opacidade: Negacionismo, Desinformação e Erosão do Acesso à Informação no Governo Bolsonaro. O artigo foi escrito pelo Juliano da Silva Borges a partir de uma pesquisa de pós-doutorado realizada no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e o autor busca aqui demonstrar a maneira como a desinformação serve de ferramenta para atingir e reconfigurar as bases do sistema democrático. Você já sabe, mas não custa repetir. O link de acesso para o artigo você encontra aqui na descrição do episódio. Beleza? Então bora lá! A ideia central do artigo é a seguinte, né? Durante o governo Bolsonaro, ali entre 2019 e 2022, a desinformação não serviu só para gerar ruído ou cortina de fumaça, enfim. Ela funcionou, na verdade, como uma ferramenta política que foi usada para erguer uma verdadeira arquitetura institucional que fosse capaz de reorganizar de forma autoritária a maneira como o país produz, como o país controla e faz circular a informação pública. E para chegar nisso, o autor examinou 3 decretos, uma medida provisória e também uma série de discursos oficiais que aconteceram durante o período Bolsonaro, sempre olhando ali para os efeitos que cada um desses elementos teve sobre a transparência dos órgãos públicos. E, segundo o texto, a política de informação daquele governo se organizou para operar em 2 frentes. De um lado, foram feitas mudanças em leis e foram emitidos decretos que reduziram a capacidade do Estado de produzir e de divulgar dados públicos. E do outro lado, o que a gente viu foi uma deslegitimação de instituições científicas, junto com a difusão de discursos anticientíficos, né, que foram bastante potencializados pelas plataformas digitais. E aqui, então, o negacionismo funcionou como uma espécie de base de ideias, né? Um arcabouço ideológico que dava sustentação a toda essa estratégia. Então, o negacionismo e a opacidade se complementavam, né? O primeiro criava o ambiente político para desestabilizar as instituições, enquanto o segundo institucionalizava essa lógica com um respaldo normativo. Ou seja, primeiro você semeia a desconfiança, que justifica, então, uma decisão autoritária, enquanto essa decisão traz uma certa legitimidade para o próprio sentimento de desconfiança, que serviu para justificá-la. Na prática, a gente consegue ver isso em casos como a ampliação do sigilo sobre documentos públicos, a suspensão de prazos de resposta a pedidos de informação durante a pandemia e também o esvaziamento de órgãos técnicos. Ou seja, o discurso que descredibilizava os dados vinha acompanhado de normas que traziam uma cobertura legal para essa opacidade, beleza? A gente vai entender isso ainda com mais detalhe, né, um pouco mais para frente, mas por enquanto é importante a gente perceber, então, que a informação não é neutra, né? Ela é um dispositivo de poder que participa da própria constituição do Estado. E os regimes autoritários, historicamente, eles costumam construir formas próprias de gestão da informação que geralmente são baseadas na opacidade, na censura, na fragmentação e também na deslegitimação do conhecimento e da análise científica. No caso brasileiro, o que a gente viu foi uma tentativa de instaurar um regime informacional regressivo, ou seja, um regime que tinha como objetivo romper com certos avanços que o Brasil tinha conquistado durante as 2 primeiras décadas desse século, né? O Portal da Transparência, por exemplo, 2004, a Lei de Acesso à Informação, de 2011, a Política de Dados Abertos, que começou a partir de 2016, e também a ampliação de colegiados participativos
proativos. Então o negacionismo aqui, ele é mais do que recusa de evidências, simplesmente. Ele é, na verdade, uma estratégia de corrosão das condições públicas de construção da verdade, né? Então ele produz dúvida deliberadamente para impedir o consenso. E isso ficou muito claro, né, durante a pandemia, por exemplo. E com o detalhe importante de que tudo isso foi potencializado pelas grandes plataformas digitais estrangeiras que criam esse ambiente muito mais propício à desinformação, né? Justamente porque elas atendem a essa lógica do engajamento emocional. A gente falou disso, né, no último episódio. O título dele é Por que políticos otários fazem tanto sucesso? Dá uma olhada lá se você não ouviu ainda. Mas vamos dar uma olhada aqui com mais calma, ver um pouquinho mais de detalhe como isso funcionou durante o governo Bolsonaro. O autor escreve no artigo o que ele chama de arquitetura informacional autoritária, que é sustentada por 3 pilares. O primeiro é a questão dos sigilos e a reconfiguração normativa da transparência. O decreto 9690 de 2019 foi o primeiro grande movimento que eles fizeram nessa direção, né? Ele desobrigou a divulgação de remunerações de servidores e ampliou também, né, de um jeito assim completamente bizarro, o número de autoridades com poder de classificar documentos como secretos e ultrasecretos. E aí mais de 1.000 pessoas passaram a ter essa prerrogativa. E teve também a medida provisória 928 de 2020, que aproveitou ali o contexto da pandemia e suspendeu os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação. E além disso, a gente viu também o uso recorrente do sigilo de 100 anos e da Lei Geral de Proteção de Dados como um pretexto para esconder informações que antes eram públicas. Então assim ficou consolidada essa cultura de dificultar o acesso à informação, né? As bases de dados que simplesmente sumiam, atualizações em dados públicos eram suspensas, respostas a pedidos de acesso à informação ficavam cada vez mais genéricas, enfim. E o segundo pilar que o autor traz é o enfraquecimento institucional e o ataque à produção de dados. O caso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, é um exemplo bem didático. Em julho de 2019, o órgão divulgou que o desmatamento na Amazônia tinha crescido 88% em relação ao mesmo mês do ano anterior. E aí, o que você acha que o governo fez, né? Chuta aí. Anunciou um programa de combate ao desmatamento? Não. Disse que era tudo mentira e exonerou do cargo o diretor do Instituto, Ricardo Galvão, que denunciou a interferência política que ele sofreu, nesse caso, e fez questão também de defender publicamente a confiabilidade dos números divulgados pelo Instituto. Outro bom exemplo é o caso do censo, que primeiro foi reduzido, né? Teve algumas perguntas consideradas essenciais que foram cortadas, depois foi adiado, usando de novo a pandemia como pretexto para esse descaso. No final, ele acabou sofrendo um corte de 97% no orçamento, que basicamente tornou impossível a sua realização. O censo só foi concluído em 2023 por uma decisão judicial e ainda assim com vários prejuízos à série histórica, né? O censo é realizado a cada 10 anos e esse atraso de 3 anos causado pelo governo Bolsonaro bagunçou bastante esse processo de obtenção de informações. E o terceiro pilar é o negacionismo como uma política de comunicação. Aqui é assim, né? Negar as evidências deixou de ser só uma questão de discurso, virou uma política institucional voltada a desorientar a opinião pública. Sem informação oficial confiável, muitos cidadãos foram buscar dados por conta própria e acabaram ficando ainda mais vulneráveis às redes de desinformação, que são muito ativas, principalmente no WhatsApp e nas redes sociais. Ou seja, no fim, é uma tentativa de instaurar um novo regime da verdade, que é baseado não em fatos, mas sim na fidelidade ideológica. Então, com isso, a gente conclui que toda essa palhaçada bolsonarista foi, na verdade, um projeto deliberado, continua sendo, né, pelo que a gente pode ver. Não são ações pontuais, nem desconexas, muito menos. Essa articulação entre o discurso negacionista,
A desinformação digital e a mudança institucional das políticas de informação serviu para edificar uma arquitetura da opacidade que impactou a própria qualidade da democracia. A extrema-direita mente, Nicolas Ferreira mente, Eduardo Bolsonaro mente. Vacinas salvam vidas. Se você mora ou circula na cidade de São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, vá se vacinar contra o sarampo. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Agradeço também Pitox, que faz a direção criativa dos elementos visuais do podcast. E dessa vez também um agradecimento especial a Jairme, que cedeu pra gente aí esse meme criado por ela pra a gente usar de capa. Valeu, Jairme, um beijo. Roteiro, som, edição e apresentação são feitos por mim. Meu nome é Daniel Cunha e se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o podcast, segue se ainda não seguiu e é isso aí. Um abraço, até a próxima.